O que você tem de conhecimento de dinossauro que você acha que é interessante de destacar? Eu acredito que o que hoje a gente tem como um senso comum sobre dinossauros não tem origem científica, tem origem em Jurassic Park e aquele seriado da família Dinossauros. Dinossauro, ele não aparece esse termo na Bíblia, porque é uma palavra nova, de 1800 e pouco, né? Século XIX que surgiu. O que a Bíblia fala é de répteis. E os dinossauros não eram apenas seres monstruosos, como o significado da palavra aponta, né? Répteis grandes, monstruosos, mas tinha dinossauros de tudo quanto é tamanho e, como você disse, com variedades, né? Assim, no grupo das aves, répteis, mamíferos. E eu acredito que eles não foram extintos com aquele meteoro, porque você precisa juntar um conhecimento científico com outro, uma ciência com outra, né, para poder ter um entendimento melhor. Não dá para falar só de por exemplo, eu vou falar da biologia, mas a química eu não quero usar. Você tem que usar de tudo. Porque se o meteoro matou os dinossauros, por que não matou as vacas? Por que não matou os cavalos também? Eu acredito que os dinossauros, aqueles animais, vamos dizer assim, com a aparência do T-Rex, eles foram mortos no dilúvio. E acredito também que tem animais atualmente que podem ser classificados como dinossauros. E por isso até que fica aquela polêmica assim, uns dizendo que os dinossauros conviveram com seres humanos, que mostra a pegada do dinossauro com a pegada humana no mesmo ambiente, e outros falando que isso é um absurdo, que os dinossauros morreram há milhões ou bilhões de anos atrás, coisa assim. Então, os dinossauros realmente eles conviveram com os seres humanos, que hoje a gente tem dinossauros aí, por exemplo, o dragão de Komodo, ele pode ser classificado como um dinossauro. Uma iguana em certos lugares, até uma iguana pequena, ela tem características de dinossauro. A galinha, eu já não pensaria na galinha, mas a galinha, ela pelo menos se todo bicho feio é um dinossauro, a galinha é um bicho muito feio, né? Um peixe selacanto também é considerado um dinossauro. Então o dinossauro aí era um peixe, não era um réptil. E eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Eu falei que os dinossauros morreram no dilúvio porque a maioria dos fósseis de dinossauro encontradas hoje são fósseis de sedimentação, porque uma lama de repente caiu por cima daqueles bichos ali. Não seriam os dinossauros híbridos, porque o dilúvio ele veio para destruir aquela contaminação na genética do ser humano, do cruzamento de criaturas sobrenaturais com mulheres. É o que a Bíblia fala em Gênesis 6, gerando uma nova espécie grande, os seres poderosos da antiguidade. Então, isso não é uma coisa fictícia, você encontra isso na paleontologia, nos escritos, nas rochas, nos registros, assim, egípcios, babilônios, mérios, do pessoal dos maias, os incas aqui das Américas, eles falam desses gigantes. E o dilúvio, ele teve o objetivo de matar essas criaturas, vamos dizer assim, não sei bem qual a palavra certa, mas com a genética totalmente alterada. E quando você vê um esqueleto vamos falar do Tyrannosaurus Rex, que é o que vem logo na mente da pessoa, quando você fala o nome de dinossauro, o cara vai falar o T-Rex, né? Uma cabeça enorme, um corpo relativamente pequeno para sustentar aquela cabeça, uns bracinhos atrofiados e uma cauda gigante. Um animal que anatomicamente ele não conseguiria fazer o que aparece no filme Jurassic Park. Ele não teria facilidade para correr, para ser um carnívoro voraz. Ele seria um animal mais que rastejava. Ele não teria assim uma dinâmica de deambulação tão facilitada quanto mostrado
nos filmes. Ele não seria uma criatura dessa, híbrida, que precisava ser destruído ali no dilúvio, vamos dizer assim, uma anomalia? Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Isso existe um livro que é um livro apócrifo, muito citado na Bíblia, mas ele não faz parte da Bíblia, que é o livro de 1º Enoque. Ele fala essas coisas. Jesus citou o livro de 1º Enoque. Paulo citou, Pedro citou, Judas, que era irmão natural de Jesus, também citou esse livro de 1º Enoque. E ele traz mais informações sobre esse cruzamento de criaturas sobrenaturais com humanos. E eu acredito que os dinossauros sejam esses reptilianos, né? Que hoje o pessoal fala reptiliano. Tem uma confissão belga, uma confissão de fé, né? Que é chamada confissão belga. Ela vai dizer assim, que Deus criou 2 livros. Deus criou o livro da natureza, no qual ele revela o seu poder, a sua glória, através da natureza. E Deus criou o livro da revelação especial, que é a Bíblia, no qual a gente consegue conhecer os seus desígnios, o seu coração e o seu plano para a humanidade, né? Dentro dessa visão, a gente precisa utilizar os recursos que Deus nos deu para entender o livro da revelação especial e os recursos que Deus nos deu para entender o livro da revelação natural, que é a natureza, né? Então, para investigar a natureza, investigar a realidade que Deus criou, então a gente precisa aí da economia, precisa da ciência da natureza, precisa da química, da biologia, da física e assim por diante, né? E um ramo desse, se ele está falando a verdade, está pesquisando, descobriu algo verdadeiro, ele não pode entrar em contradição com outro ramo.